Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio desse canal. Eu sou Marcelo Horta, estudante de psicologia, e como prometido ontem, o tema de hoje é id, ego e superego, a treta interna que mora em todo mundo. A segunda tópica freudiana é o momento em que Freud olha para a mente humana e basicamente diz: isso aqui não é só uma casa com cômodos, é uma guerra civil com móveis caros. Se na primeira tópica ele falava inconsciente, pré-consciente e inconsciente, agora o foco muda para 3 instâncias em conflito: id, ego e superego. É importante começar dizendo que esse modelo não apaga o interior. Freud não acordou um dia e falou: cancela tudo, nova temporada. A segunda tópica acrescenta uma camada mais dinâmica. Em vez de pensar apenas em lugares psíquicos, ele mostra forças disputando direção, energia e sentido. A mente deixa de parecer um mapa e passa a parecer um campo de batalha, com negociações, sabotagens e alguns momentos de puro caos administrativo. O id é o ponto de partida mais subterrâneo dessa história. Ele é o reservatório das pulsões e das energias psíquicas mais primitivas. Funciona pelo princípio do prazer, ou seja, busca satisfação imediata e redução de tensão. O id quer agora, não amanhã, não depois da reunião, não depois de conversar com calma, agora. Ele é tipo aquela parte de você que, diante de uma mínima frustração, pensa: e se eu largar toda essa porra e for morar numa praia vendendo coco? Mas o id não é mau, e você precisa ter isso claro, pois isso é fundamental. O id é amoral. Moralidade não é um idioma que ele fala. Ele não pensa em certo ou errado, adequado ou inadequado, bonito ou feio. Ele deseja, insiste e pressiona. É energia bruta. Comparar o id a um vilão pode até funcionar como imagem inicial, mas tecnicamente não é correto, porque vilão sabe que está sendo vilão. O id não está nem aí para essa categoria vilania. Ele só quer descarregar. Outra característica importante do id é a atemporalidade. Para ele, o tempo cronológico não funciona como para a consciência. Uma ferida infantil não elaborada pode continuar ativa décadas depois, como se tivesse acontecido ontem. É por isso que uma crítica simples no trabalho pode despertar uma fúria ou uma vergonha totalmente desproporcional. O e-mail do chefe talvez tenha 3 linhas, mas dentro da pessoa ele encontra uma criança antiga sendo humilhada de novo. Se existisse só o id, a vida em sociedade seria impossível. A gente sairia realizando impulso como quem aceita todos os termos e condições sem ler. E é aí que entra o ego. O ego é a instância da mediação. Ele tenta negociar entre as exigências do id, os limites da realidade e as cobranças do superego. O ego trabalha como princípio da realidade. Ele não destrói o desejo, mas tenta encontrar um jeito possível de lidar com ele sem causar um desastre. Freud usa uma imagem do cavaleiro e do cavalo. O id é o cavalo, força, potência e impulso. O ego é o cavaleiro que tenta conduzir. Só que o cavaleiro não é dono absoluto da situação. Às vezes acha que está guiando, mas está só tentando não cair de cara no chão. E essa imagem é ótima porque mostra que o ego não é um comandante poderoso sentado numa sala de controle. Ele é mais um mediador cansado tentando impedir que a reunião acabe em processo trabalhista. Além disso, o ego é corporal. Ele não é uma razão flutuando no ar, todo elegante e sem suor. A sensação de eu se constrói a partir do corpo, da pele, do contato, da dor e dos limites físicos. A arte de Frida Kahlo ajuda a visualizar isso. Seus corpos feridos, colunas partidas, coletes e marcas de dor mostram como o corpo pode ser lugar de organização do eu. Às vezes, a dor desenha contornos. Mostra onde o sujeito começa, onde termina e onde tenta não se despedaçar. Só que o ego não sofre apenas por lidar com o id e com a realidade externa. Existe um terceiro senhor, muitas vezes o mais cruel de todos: o superego. O superego é a instância ligada à lei, à culpa, às proibições e aos ideais. Ele nasce da internalização das autoridades, especialmente das figuras parentais e das regras sociais. Aquilo que antes vinha de fora como "não pode", "isso é errado", "você deve fazer assim", passa a funcionar dentro da mente. Aqui entra o complexo de Édipo, mas sem transformar isso naquela caricatura estranha que a cultura pop adora. O ponto não é ficar preso à literalidade da tragédia grega. O ponto é entender que a criança descobre que não pode ter tudo, que seus desejos encontram limites e que existe uma lei organizando os vínculos. Essa lei é internalizada e participa da formação do superego. O superego poderia ser um orientador equilibrado, tipo alguém dizendo: melhor não fazer isso, vai dar ruim. Mas muitas vezes ele é bem mais parecido com um juiz surtado em plantão eterno. Ele não apenas aponta erros, ele transforma erro em identidade. Você esquece um prazo e ele não diz: poxa, você esqueceu um prazo. Ele diz: você é um fracasso completo.
Parabéns por fazer tudo errado. Dramático? Sim, mas o superego também é. Essa crueldade do superego explica a culpa desproporcional. A pessoa pode se sentir culpada não apenas pelo que fez, mas pelo que pensou, desejou ou imaginou. Para o superego, às vezes desejar já equivale a cometer. Uma fantasia agressiva pode gerar culpa como se tivesse virado ação. É um tribunal interno que pune intenção, pensamento e desejo, mesmo quando nada aconteceu no mundo real. Isso ajuda a entender a reação terapêutica negativa. Em alguns casos, quando a pessoa começa a melhorar, algo nela sabota o avanço. Parece absurdo. A pessoa procura análise, quer sofrer menos, começa a caminhar, e então piora ou destrói o progresso. Mas, pela lógica da culpa inconsciente, a melhora pode ser sentida como proibida. O superego diz: opa, esse sujeito não merece alívio não. E aí a mente dá um jeito de manter a punição. Com o id exigindo satisfação, realidade impondo limites e superego cobrando uma perfeição impossível, o ego vive em estado de tensão. A angústia aparece como um alarme. Não é só fraqueza ou drama, é um sinal de perigo psíquico. Pode ser perigo vindo do id, quando o impulso parece forte demais, pode vir da realidade, quando o mundo ameaça, pode vir do superego, quando a culpa e a cobrança ficam insuportáveis. Quando a angústia toca o alarme, o ego ativa mecanismos de defesa. O recalque empurra conteúdos inaceitáveis para fora da consciência. A projeção coloca no outro algo que o sujeito não consegue reconhecer em si. A formação reativa transforma um sentimento em seu oposto, como tratar exageradamente bem alguém por quem se sente hostilizado. A sublimação canaliza energia pulsional para algo socialmente valorizado, como arte, estudo, trabalho, esporte ou criação. A sublimação é especialmente interessante porque mostra que a defesa não é sempre empobrecimento. Às vezes a defesa permite transformar conflito em produção. Uma energia que poderia aparecer de forma destrutiva encontra uma saída criativa. É um jeito da mente dizer: não dá para resolver isso de um jeito bruto, então vamos transformar em livro, música, pesquisa, treino ou podcast. E aqui é o momento em que eu agradeço o conflito psíquico pelo conteúdo. É tentador comparar id, ego e superego com filmes como Divertidamente. Mas é bom ter cuidado. O filme ajuda a visualizar emoções convivendo, mas não é a mesma coisa. Alegria, tristeza, raiva e medo não são id, ego e superego. Na teoria freudiana, a disputa é menos sala de controle colorida e mais assembleia interna em dia de briga. O inconsciente é contraditório, atemporal e pouco interessado em diálogo civilizado. Então, o objetivo da análise seria eliminar o conflito e deixar a pessoa perfeitamente ajustada, produtiva, zen e pronta para responder um e-mail com gratidão? Não. A psicanálise não busca fabricar um ser humano domesticado para funcionar melhor na máquina social. Saúde mental, nessa perspectiva, não é ausência de conflito. Uma mente sem conflito talvez nem esteja viva. O objetivo é ampliar a capacidade de lidar com a própria complexidade sem ser esmagado por ela. A frase freudiana, onde estava o id, deve advir o ego, aponta nessa direção. Não significa destruir o id ou virar uma pessoa pura, racional e sem desejo. Significa que aquilo que antes agia de forma cega pode ganhar alguma elaboração. O sujeito pode começar a entender de onde vêm certos impulsos, culpas, medos e repetições. Pode transformar automatismo em história. No fim, id, ego e superego ajudam a tirar um pouco do moralismo sobre o sofrimento. Autossabotagem, culpa excessiva, medo de melhorar, explosões emocionais e repetições dolorosas não são simplesmente falta de caráter. Podem ser sinais de uma mente tentando sobreviver em meio a forças contraditórias. Isso não elimina a responsabilidade, mas muda a forma de olhar. A pergunta final não é: como faço para matar meu id, calar meu superego e deixar meu ego pleno? Isso seria mais um golpe motivacional com um nome bonito. A pergunta é: como escutar essa treta interna com mais honestidade? Como transformar repetição em elaboração? Como deixar de ser refém de forças que atuam no escuro? Talvez esse seja o caminho. Não virar perfeito, mas ficar um pouco menos possuído pelo próprio tribunal, pelo próprio cavalo selvagem e pelas vozes antigas que ainda mandam no rolê. Espero que você tenha gostado desse episódio, que abordou um pouco sobre os fundamentos teóricos das abordagens psicodinâmicas. E se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like e fique ligado, porque amanhã tem a primeira parte dos fundamentos técnicos das abordagens psicodinâmicas. Até lá!